Estamos agora também pelo Facebook, né? Acompanhando aqui, né? A rádio Canabrava FM 87.9, né? Desde já quero agradecer ao irmão Irã Clay por ter vindo, né? Nos ajudar nesta noite aqui, né? Que vai trazer uma palavra edificante para nossas vidas, uma palavra esclarecedora sobre a prosperidade bíblica. Espero que você que está ouvindo pelo Facebook, você que está ouvindo pela rádio, possa nos acompanhar. Se tiver dúvidas, pode perguntar, ou pelo WhatsApp da rádio, né, que é o 999480377, ou pelo Facebook, né, de Jackson Wellington. Você que está acompanhando só pela rádio, se quiser acompanhar pelo Facebook, o Facebook é Jackson Wellington. Você pode entrar lá e acompanhar a live também pelo Facebook. E estamos aqui agora para transmitir a palavra de Deus. Boa noite, né, irmão Irã Clay. Né? Obrigado pela tua presença. Vira lá. Quero deixar a palavra, você pode fazer as considerações iniciais, né? Mas depois que você fizer as considerações iniciais, a gente vai estar orando, né? E aí você pode iniciar. Amém? Amém, meu irmão Cristiano. Grato pelo convite. Obrigado pelo convite ao irmão Jackson, pelo carinho que fomos recebidos, por esses dias que estivemos assim orando, lógico, sempre debaixo da graça de Deus. E grato também aos queridos ouvintes da Canabrava FM, que nesse momento nos escuta. Obrigado pela sua atenção para esse momento de reflexão e inspiração. Hoje vamos explorar esse encontro entre o Evangelho e a prosperidade. Eu te convido a permanecer aqui conosco até o final, para que nessa conversa enriquecedora e edificante, nós possamos, por meio do diálogo, promover uma palavra que eleve e que inspire os irmãos nessa jornada de aprendizado para todos nós, deixando assim como alvo, o objetivo sempre a edificação e o bem para todos os irmãos, para toda a igreja do Senhor. Amém. Se o senhor quiser orar, você pode orar. Se não quiser, Jacques pode orar também. Você prefere orar ou prefere que Jacques? Pode orar. Pode orar, Jacques. Amém, glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, mais uma vez te agradecemos, Pai, e a partir desse momento te entregamos em tuas mãos, ó Senhor Deus, esse programa, essa palavra, esse ensinamento, a qual o teu servo irá trazer, com o tema o Evangelho e prosperidade. Senhor Deus, conduza ele conforme a tua vontade, conforme o teu querer, e nos traz, Pai amado, não o que queremos ouvir, não o que queremos saber, do nosso próprio desejo, mas verdadeiramente o que precisamos ouvir e aprender de Ti, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, meu irmão. Pode ficar à vontade agora. Amém. Pois é, meu irmão, é um motivo, né, de grande felicidade, como já dissemos, estar aqui para poder compartilhar do Evangelho do Senhor e nessa temática assim, o Evangelho e a prosperidade. Como é que o Evangelho e a prosperidade se encontram? Qual é a prosperidade bíblica? Né? E como nos nossos dias, no meio dessa teologia da prosperidade, como tem se distanciado assim da palavra de Deus? Tá certo? Irmãos, a primeira pergunta que nós fazemos agora sobre a prosperidade e o Evangelho, é pecado ser próspero? Gostaria de ouvir dos irmãos. É pecado, irmão, ser próspero? Não. Não é pecado. Para a verdade, não, né? Para a verdade, a palavra nos ensina a ser próspero. O pessoal está dizendo que está baixo o microfone. Teu? É verdade, né? Não, verdade, né? Não é pecado ser próspero. Com certeza, não é pecado ser próspero. Interessante porque nós vemos alguns personagens na Bíblia de homens que foram prósperos, que gozaram de bens materiais, de uma vida abundante. Jó é um exemplo de alguém que foi próspero materialmente.
Foi um homem muito próspero. Quem sabe, se não fosse nos nossos dias, seria considerado o homem mais rico do mundo. Exatamente. Verdade. Um homem próspero. Materialmente, né? A narrativa deixa bem claro qual era a fonte da sua prosperidade. É Deus. Deus era a fonte da prosperidade de Jó. Está lá em Jó, capítulo 1, versículo 1 a 3. O temor dele é Deus, né? O temor dele é Deus, exatamente, né? Isso daí prova que Deus, ele não é contra a prosperidade. Ele não é contra que você goze de bens materiais, que você tenha uma casa boa, que você tenha um carro bom, que você tenha uma roça, uma fazenda, né? Deus nunca vai ser contra a esse tipo de coisa, né? Mas assim, temos também outro exemplo de alguém na Bíblia que desfrutou de uma prosperidade muito grande e muito notável, que foi o rei Salomão. O rei Salomão também está lá em 1 Reis, capítulo 3, que inclusive a sua riqueza foi tão grande que ele ficou famoso por tamanho da sua riqueza e sabedoria. É interessante porque as pessoas observaram isso, que a riqueza de Salomão chamou a atenção, e a rainha de Sabá foi lá fazer essa visita para poder testemunhar tudo aquilo que Deus tinha feito na vida daquele homem. E se nós formos assim andar aqui na palavra de Deus, vamos ver também outras pessoas que foram prósperos e que também Deus prosperou. É o caso de Abraão, Moisés e tantos outros que viveram uma vida próspera. Então, ser próspero não é pecado, irmãos. Ser próspero jamais foi pecado de maneira nenhuma, né? Agora, irmãos, então por que Deus considerou? Eu quero que os irmãos prestem bem atenção nisso aqui, né? Por que você que nos ouve, por que Deus prosperou essas pessoas? O que foi que aconteceu com Jó, com Salomão, para que Deus prosperasse essas pessoas? O que é que os irmãos acham? Seguiram, né? Ele seguiu, né? Conforme a vontade de Deus na terra. Exatamente. Foram fiéis a Deus, foram íntegros a Deus, foram pessoas que foram conhecidas por sua fidelidade, foram conhecidas pela sua integridade a Deus nos seus caminhos. Interessante que, além deles serem prósperos, a gente vai analisar todas essas pessoas eram próximas, irmão Erecrei, mas você vai perceber que o foco deles não estava na riqueza. Eles se preocupavam mais em obedecer a Deus do que suas próprias riquezas. Exatamente, meu irmão. Como você falou, é bem notado isso daí, porque o que acontece, né? A palavra de Deus diz quais são a aliança que Deus fez com Israel, né? Olha, se vocês me obedecer, vai ter isso aqui, ó. As bênçãos, a chuva vai vir, né? As frutas, tudo vai ser bênção na vida de vocês. Mas se vocês desobedecerem, aí não vai chover, a maldição vai também estar com vocês. Então, o propósito ali não era que aquelas pessoas elas tivessem os olhos voltados para a riqueza, mas antes para a obediência à palavra de Deus, ao próprio Deus, né? Foi uma consequência, né? A consequência, exatamente. A consequência dos seus atos. Exatamente. É o propósito divino que Deus ele tinha com essas pessoas aí. Fazia parte, né, também, a prosperidade fazia parte do propósito divino para a vida daquelas pessoas. Ela faz parte para a nossa vida também, né? Exatamente, irmão. Faz parte para a nossa vida. Certo? Faz parte do propósito divino, porque Deus foi conhecido também através daquela riqueza que aquelas pessoas desfrutaram. O exemplo disso é o rei Salomão, como nós já falamos aqui. Aquela mulher foi conhecer Rainha de Sabá. A rainha de Sabá. E ela louvou a Deus pela vida de Salomão. Uma mulher que veio de uma terra pagã, louvando agora a Deus pelo que Deus tinha feito na vida de um homem. Então, era o propósito divino. Isso aqui é a parte da prosperidade bíblica que nós estamos falando. Nós vimos o quê? Que Deus, ele quer, né, que sejamos prósperos. Isso aí não é pecado. Deus, ele tem um propósito também na prosperidade de alguém. Nós vemos isso daí. Mas
também tem outras coisas, né? Promessas, as bênçãos de Deus. Mas assim, irmãos, é interessante a gente colocar um marco aqui, uma parede, né? É interessante colocar isso aqui, uma parede entre a prosperidade bíblica e a teologia da prosperidade. Isso aí. E tem uma questão aqui em Deuteronômio, meu irmão, aproveitando da boa noite a nosso irmão Toreba aí, né, que está nos assistindo aí, acompanhando aí de Campestre. Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão, ao irmão Marcelo Silva também e o irmão Saúl, Deus abençoe. Meu irmão, lá em Deuteronômio 2, é uma questão bem interessante sobre isso, no versículo, capítulo 28, versículo 2, fala, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires as vozes do Senhor, teu Deus. Ou seja, tem um porém para se alcançar, né? Isso, irmão, exatamente. É interessante, né? Porque as pessoas querem ser prósperas, irmão Jacques, né? Irmão Cristiano. Querem ser próspera, querem, assim, desfrutar daquilo que Deus tem para dar, mas, por outro lado, elas também não querem elas também não querem viver uma vida de obediência a Deus. Né? As promessas de Deus, elas querem. As bênçãos que Deus dá, não, eu quero uma vida melhor, Senhor, mas também, por outro lado, não quer o Deus da bênção. Não quer o Deus da bênção. Né? Eu quero participar das duas. Eu quero participar do mundo, né? De uma vida sem compromisso com Deus, mas também eu quero as bênçãos do Senhor. E é por isso, meu irmão, que nós temos visto tanta confusão no meio evangélico. Tantas pessoas que vivem a vida inteira dentro das igrejas, em busca de uma prosperidade, em busca de uma vida melhor, em busca de um emprego, em busca disso, mas dentro de casa xinga, dentro de casa não lê a Bíblia, não se preocupa em estudar a palavra de Deus, Verdade. Dentro de casa não ensina seus filhos a estudar a palavra de Deus, vive como se fosse no mundo, mas querem uma vida abundante, uma vida próspera. Inclusive, uma certa vez eu vi alguém dizendo assim, que eu não aceito viver da forma que eu vivo, porque o mundo lá fora, o filho do inimigo tem o melhor, o carro do ano, e eu estou na igreja e não tenho. Eu não tenho nem carro. Eu não aceito viver dessa forma. Como se Deus fosse obrigado a dar a eles a bênção financeira, né? Como se Deus não tem promessa isso na Bíblia. Quer ver, irmão? Posso agregar um pouco à vontade. o que você está falando? Olha o que a Bíblia diz em Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte de tua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar os teus caminhos e será bem sucedido. Isso, então, exatamente, se você vive dentro, conforme a palavra de Deus e fazendo conforme está escrito, e na tua boca esteja a palavra de Deus, e que você faça conforme está escrito nele, aí sim verás prosperidade de Deus para a tua vida. Exatamente, aí essa parte muitos pulam, né? Essa parte aí não é interessante não. Né? Essa é interessante a prosperidade. É só receber. Só receber. O tudo fica para trás. Riscaram essa palavra tudo, né? Exatamente. Porque, irmãos, hoje, na verdade, as pessoas, o que é que elas querem? Elas querem um evangelho fácil, um evangelho diluído, um evangelho raso, um evangelho pueril. Um evangelho cômodo. Isso, você tem que ficar acomodado ali. Isso, exatamente. E só... o que elas querem é exatamente isso. Olha, um evangelho que me beneficie e que não exija tanto de mim. É o evangelho humano, não é o evangelho de Cristo. Não é o evangelho de Cristo, exatamente, irmão. Então, esse é o caminho que as pessoas querem. Mas não é o caminho bíblico que eles citam. Então, como nós falamos, é preciso colocar um marco, uma linha divisória, um muro entre a prosperidade bíblica e a teologia da prosperidade, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, irmãos. Não tem nada a ver. A prosperidade bíblica, como nós dissemos, não é pecado, mas esse não é o fim principal do Evangelho. Não é o fim principal do Evangelho. Isso não é o propósito, né, principal do Evangelho. Jamais.
interessante, porque é preciso, irmãos, colocar essa parede divisória entre a teologia da prosperidade e a prosperidade bíblica. Por quê? O precursor da teologia da prosperidade foi Kenneth Reagan. É verdade. Exatamente. Foi lá que nasceu ali, pelo meio dos Estados Unidos ali, essa teologia da prosperidade. Se você, eu convido os irmãos que nos ouvem a pesquisar sobre esse homem, Kenneth Reagan. Pesquise sobre ele e você vai ver que não tinha compromisso nenhum com a palavra de Deus e nem com a teologia. Assina embaixo. Não era o propósito dele ensinar as pessoas a ler a palavra de Deus, mas apenas fazer essas pessoas a focar na bênção financeira. Interessante, irmão, que esse cara só trazia a prosperidade, pregava sobre a prosperidade de poucos. Porque só alguns que realmente prosperavam e aí outras ficavam sempre, ou até pior do que antes era, né? Antes tinha alguma coisa e depois fez foi piorar, como a gente vê hoje na atualidade também. Muitas pessoas que tinham até um patrimôniozinho, alguma coisa, vê se prejudicar porque tem manuseado esta palavra de forma errada. Isso, irmão. Olha só, qual é o resultado disso? Isso aí tem algum impacto na vida dessas pessoas? Sim. Irmãos, tem um impacto muito grande, porque essas pessoas, elas se frustram no meio do caminho. Então, se você observar, muitas pessoas que se desviaram da igreja, ela tem um passado de que elas foram ouvindo promessas que a vida ia melhorar, que ela teria um casamento melhor, que aquele ano era o ano da vitória. Todo ano tem isso, final do ano, Réveillon. Né? Muitas igrejas fazem isso. É o ano da vitória, é o ano da chave da vitória, é o ano das promessas disso e daquilo. E aí entra ano e sai ano, aquela pessoa no mesmo círculo, na mesma espiral da degradação, não goza de tantas promessas e o resultado é se frustra com o próprio Deus. Porque elas acham que Deus é um devedor. Exatamente. Inclusive a teologia da prosperidade, ela ensina isso. A ofertar para receber, dar para receber. Elas ensinam abertamente isso daí. Não tem nada gratuito. Não tem nada gratuito, irmão, e o problema disso é que quando nós somos ensinados eu vou dar o dízimo, entregar o dízimo, né, ou dar o dízimo, ou fazer essa oferta de sacrifício para receber isso de Deus, é nivelar Deus a Mamon. Exato. Bem colocado. É nivelar muito Deus a bem Mamon. Colocado. Muito Porque bem colocado. o que acontece? É preciso dar algo para aquele Deus, para que ele também retribua de alguma forma. E Deus não trabalha dessa forma. Deus, ele não negocia. Ele dá livremente, abertamente, a graça dele. Não precisa você dar o dízimo, a oferta, esperando receber. Nós já recebemos, irmão. Exatamente. E se Deus ele fosse nos abençoar segundo a nossa fidelidade, ai de nós. Não recebemos nada. Não recebemos nada, irmão. Essa roupa que você está vestindo aí hoje, esse cobertor que você está aproveitando esse momento de chuva, de frio, é a graça de Deus, é prosperidade, irmão. Glória a Deus. Isso é a prosperidade bíblica, né? E engraçado, irmão, que muitos ainda ensinam errado. Pega um texto e distorce ele todinho. Se não dá, tá roubando a Deus. Isso, exatamente. Aí distorce o texto todinho. As pessoas não tendem a ler o contexto, o porquê daquela palavra ali inserida naquele texto, e as pessoas se aproveitam disso. Tá roubando a Deus. Quem pode roubar a Deus? Eu pergunto, vocês que nos assistem e vocês que nos ouvem, quem pode roubar a Deus? É verdade, irmão. Esse texto que o irmão citou está em Malaquias, que é muito usado. E eu digo assim, pelos falsos profetas, para poder enganar, né? E deixa eu ver se eu acho aqui. Malaquias, se eu não me engano, é Malaquias 3:10. É isso mesmo. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra.
A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E tem uma palavra lá que diz assim, roubará o homem a Deus. Isso. Né? Do 8 ao 12 começa isso, né? Aqui, isso, roubará o homem a Deus, versículo 8. Todavia vós me roubais e dizei, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Então, assim, olha só, eu indico a todos que forem ler a Bíblia, antes de tudo, a avaliar o contexto. Nós não podemos ler a Bíblia e interpretar as coisas literalmente e separar. Quando nós fazemos isso, corremos um grande risco de criar uma heresia. Isolando o texto, né? Isolando o texto, né? Então, quando nós observamos aqui, primeiramente, o dízimo era algo que era dado anualmente. Não era todo mês, nem por semana. Ok? Mas até aí tudo bem. Porém, quando nós observamos aqui o texto, nós observamos como é que as pessoas tinham roubado a Deus nos dízimos e nas ofertas. Os levitas, eles eram responsáveis pelos dízimos, pelas ofertas. Existia ali dentro da casa do tesouro um lugar que era colocado todo o dinheiro, e esse dinheiro era usado para pessoas ali que não tinham condições financeiras, para ajudá-los. O órfão, a viúva. O órfão, a viúva. E Estrangeiro. muitas vezes não era nem só dinheiro. Às vezes era até um animal. Na verdade, frutas. era alimento, era grãos, era esse tipo de coisa. Isso, exatamente. E aí, quem é que roubava aqui? Os próprios sacerdotes. Exatamente. Os levitas. Eram pessoas que desviavam esse dinheiro para outros fins. Como nós temos visto hoje, irmão. Quando nós lemos isso aqui, roubará o homem a Deus, vós me roubais, isso aqui é para você, levita. Isso aqui é para você, líder, que pega o dinheiro da igreja e em vez de aplicar naquilo que tem que realmente aplicar, tem desfrutado no seu carrão do ano, que tem usado esse dinheiro para comprar o seu melhor sapato, a sua melhor roupa. Enquanto a ovelha, você está tirando toda a lã, tirando a gordura dela toda e deixando os ossos lá. Entendeu? Esse versículo não é para a igreja, é para você que tem desviado, é você que tem roubado a Deus. Exatamente. É você que tem usado o dinheiro, os dízimos e as ofertas para outros fins. Exatamente. Seja lá qual for. De maneira errada. Verdade. Então essa é a teologia da prosperidade, irmãos, que tem destruído, tem sido um mal dentro da igreja. Que ela está andando de mão dadas aí com o materialismo. O materialismo. E muitas pessoas, irmãos, têm sido contaminados justamente por esse afã, esse desejo tão louco pelo dinheiro, pela prosperidade. E confirmando o que a gente falou, irmão Iranclei, aí onde a gente acabou de ler mesmo, em Malaquias, né? Lá no versículo 10, que vai falar, né? Tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja alimento. Ou seja, o dízimo aí, como a gente estava falando, era alimento, eram animais. O suficiente no meu templo. Se assim fizeres, abrirei a janela do céu e derramarei uma bênção tão abundante sobre vós que não sequer arranjarão um espaço para receber. Ou seja, primeiro, como o irmão mesmo está falando, os líderes, se ele aplicar de acordo como se deve na casa do Senhor, ajudando o órfão, as viúvas, no que o templo é necessário, cuidando ali das ovelhas, não só as ovelhas, como ele será abençoado. Por Deus. Não a bênção humana, como muitos acontece hoje. Só eles é abençoado e a nave da igreja, as ovelhas sofrem. Exatamente. Em Malaquias 3:10, nós lemos aí, tem as bênçãos prometidas aos dizimistas, né? Não podemos deixar também de falar sobre isso, né? Que é o mantimento na casa do Senhor. Sim, né? Isso aí Deus vai abençoar. A palavra de Deus diz, não faltarão meios para dar prosseguimento ao seu trabalho, né? As bênçãos imprevistas na natureza espiritual, reconhecimento das bênçãos divinas por toda a parte do mundo. Agora, no Novo Testamento, somos chamados a renunciar tudo por amor a Ele, que tudo entregou por nós. Então, e interessante que a gente está falando aqui,
Então é errado dizimar. A gente não está falando isso. A questão é aquele que pega o dízimo e aplica de maneira errada. Aplica para si próprio. O dízimo era e deve ser para mantimento da igreja, do templo, dos necessitados. Uma pessoa que não está sem comer, irmão, não tem um alimento em casa, o dízimo serve para comprar uma cesta básica e ajudar. Um irmão que às vezes não tem banheiro em casa, o dízimo é para construir um banheiro para ele. Irmão, interessante isso daí, porque, olha só, a teologia da prosperidade, ela trabalha no campo do medo. Ela trabalha no campo do medo. A prosperidade errada, né? Prosperidade errada. Essa teologia da prosperidade, essa heresia da teologia da prosperidade, ela trabalha no medo das pessoas. O que é que elas dizem? Olha só, se você não der, o devorador, o migrador, o cortador vai lhe pegar esses demônios. E quando nós vemos aqui, é gafanhoto. Exatamente. É um grilo. Já está totalmente fora do contexto. É um grilo, um animal. Isso se fala das plantações. Que era plantação. O gafanhoto também era a peste, né, daquela época, como eles eram agricultores, né? Então, realmente, os gafanhotos, essas coisas, eram realmente que atrapalhavam essas pessoas na época, né? Exatamente. Então, essas pessoas que aprendem isso, irmão, quando está em casa, que faltou o gás, já imagina que é o inimigo que fez acabar, né, o gás. Não, irmão, o gás acabou porque você usou o mês todo. Né? Queimou uma luz, é o diabo que está me tirando, está me destruindo porque eu não levei a oferta esse mês, meu Deus, esqueci. Não, meu irmão, não é por causa disso, não é porque a luz ela tem uma utilidade também, ela tem validade, ela vai queimar uma hora, o chuveiro. Isso acontece, imprevisto. Ou às vezes é até a mal utilização. A mal utilização, exatamente. Ou às vezes não soube administrar. Exatamente. Entendeu? E aí coloca tudo na culpa do inimigo. Nós não queremos ser aqui advogados do diabo, mas também, irmãos, temos que ter um equilíbrio e ter sabedoria, porque há coisas que é normal, natural, irmão. E aí essa teologia da prosperidade está te colocando tanto medo, tanta angústia, tanta frustração, e você está 10, 15, 20 anos dentro de uma igreja, e até agora você não descobriu a graça do Evangelho, você até agora não descobriu a leveza do Evangelho. Exato. E tem vivido esse peso, esse fardo pesado que essas pessoas têm colocado nas tuas costas. Ô, irmão, eu faço uma pergunta. O devorador, o gafanhoto aí, o inimigo, ele tem poder de tirar alguma coisa de Cristo? Não, irmão. Então por que Cristo também não tem nem onde colocar sua cabeça para dormir? Não tem nem percar para vencer, porque Cristo fala isso. O filho do homem não tem nem onde colocar. Os passarinhos têm onde se agasalhar, onde colocar, mas o filho do homem não. Então, Cristo não tem essa riqueza toda. Então, o devorador retirou dele. Exatamente, irmãos. Na verdade, era um propósito. Um propósito. Cristo veio para um propósito. Não só, mas eu falei Cristo para pegar logo o ser todo supremo, né? Todo poderoso. Mas tivemos outro, Paulo, Pedro, tantos outros aí que os apóstolos que não tinham riqueza. Irmãos, é muito bom, porque quando o irmão citou aí Jesus, o apóstolo Paulo, João Batista, essas pessoas, e outros mais, Pedro, aqueles pescadores. Exato. Né? E engraçado, irmão, porque assim, Paulo foi o inverso, que Paulo no início ele tinha riqueza, ele era rico. Após o evangelho, ele não ficou falando financeiramente, ele ficou pobre, mas foi rico. Exatamente. No reino do céu, foi rico espiritualmente. Exatamente, irmãos. Então, assim, quando nós notamos isso daí, nós podemos observar uma coisa, né? Que esse não é o objetivo principal do evangelho, ser rico. Exatamente. Deus não veio aqui morrer na cruz para tu andar de Range Rover, de Ferrari, sabe? Jesus não morreu na cruz para isso. Jesus não morreu na cruz para você ter um apartamento com piscina, vista para o mar. Né? Nada contra, irmão. Se você tem condições, se você pode, amém. E até me convide que eu quero tomar um banho nessa piscina. Né, meu irmão? Tá tudo certo. Exatamente. Passa um culto lá e chama a gente. E me chama aqui o irmão Cristiano, o irmão Jacques, nós vamos, né? Agora sim, irmão, nós não estamos aqui para ensinar uma teologia da miséria. Também não estamos aqui. Inclusive, irmão, eu queria que o senhor
iniciar, que aqui está na pauta, né? Falar sobre os fiéis, né? Os homens fiéis que não prosperaram. Tá assim aqui, homens fiéis que Deus não prosperou. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre esse tema, sobre esse assunto, né? Porque às vezes a gente fala que Deus pode prosperar, mas também teve pessoas que são homens de Deus e não prosperaram na terra. O que dizer, né? Você tá, ou se quiser também concluir o raciocínio, depois você pode vir para essa. Sim, irmãos, é como nós dissemos aqui, né? O objetivo único, né, do Evangelho não é o objetivo principal, não é esse, a questão de ser rico, né? Vamos resumir assim. Porque nós notamos na palavra de Deus, temos aí o profeta Jeremias, que era um homem fiel a Deus. Exatamente. Enfrentou grande oposição, irmão. Você não vê a Bíblia dizendo que Jeremias era rico. E era um homem fiel a Deus. Então, se a prosperidade fosse o indicador do favor divino na vida de alguém, Paulo tinha que ser rico, Jesus tinha que ser rico, João Batista tinha que ser rico. Correto. Né? E tantos outros Elias. homens. Exatamente. Elias tinha que ser rico. Exatamente. Porque muitas pessoas, irmão Iranclê, eu sei que você vai chegar nesse ponto, que acha que porque é cristão, porque, como você falou no início, acha que porque ser Cristo, que está seguindo a Cristo, tem que ser próspero. E muitas vezes não é. Muitas vezes o teu chamado não é para você ter riqueza. Por quê? Porque às vezes, talvez, se você tivesse riqueza, você não estaria no centro da vontade de Deus. Exatamente. Olha, irmão, sabe o que é melhor do que ter dinheiro, do que ter ouro, do que ter agora um saldo na sua conta de milhões, aqueles zerinhos lá? Muito melhor do que tudo isso. Está em Provérbios 16, que diz assim, ó: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. É mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Então, eu quero saber disso. Você está disposto a adquirir a sabedoria? Então você tem que ler a palavra de Deus de manhã, de tarde e de noite. Exatamente. Isso é melhor do que o ouro. Isso é melhor do que a sabedoria, do que a prata. Por quê? Porque vai te tornar livre, meu irmão. Você vai ser livre dessas garras, desse falso evangelho, dessa cadeia, sabe, que frustra as pessoas. Que uma prisão mesmo. Distancia, meu irmão, as pessoas do verdadeiro evangelho. Claro que distancia. Quantas pessoas até hoje, dentro das igrejas aí, que não sabem o que é a palavra de Deus. Não sabem porque não são ensinadas a ler, a estudar a Bíblia. Mas sim são ensinadas a dar, a ter, para poder ter. E aí, meu irmão, é interessante porque essa teologia da prosperidade, ela não é uma teologia, não é um ensino generoso. Em Atos dos Apóstolos, nós lemos assim: tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. Eles vendiam suas casas, vendiam seus bens, distribuíam entre si, partiam pão de casa em casa. Era uma prosperidade bíblica que a palavra de Deus diz que ia acrescentando, dia a dia, a bênção do Senhor, a salvação. Mas a teologia da prosperidade não é generosa. Por quê, irmão? Por que ela não é generosa? Porque ela trabalha em cima não do amor de Deus, mas ensina ou induz, a dar o que não tem. E chamam isso de quê? Atos de fé. É o que eles chamam, atos de fé. Olha, vem aqui hoje à noite, traga uma rosa e eu vou ungir essa rosa. Você vai para sua casa, vai passar a semana toda lá, e os demônios vão entrar nessa rosa e a gente vai queimar no monte. Ah, irmão, se fosse fácil assim, hein? Era tão bom, hein? Aí era só andar no hospital ali com a rosa e as doenças iam tudo embora. Tá me dando ânsia de vômito ouvir isso. É triste, né, meu irmão? Mas existe isso. É triste. Existe. E tem muitas pessoas sofrendo agora, irmão, dentro de casa. Tá com as contas atrasadas. Na ignorância. Com a luz cortada, a água cortada. E tem sido ensinadas que é por uma rosa ungida, entre aspas, né? Que é através da carteira, de ungir o carro, ungir o volante do carro, sabe? Vivem assim nessa bolha, assim que, meu Deus do céu, eles sofrem. E engraçado, irmão Iranclê, quando você falou aí sobre, lá em Atos, que vendiam e tal, a gente novamente, eu falo aqui, como a gente falou anteriormente, vamos ver o contexto bíblico, o porquê daquilo. Quando eles estavam falando ali,
não é que eu não tinha nada, irmã Ecley, e dava a única coisa que eu tenho. Era o seguinte, eu não tinha, você repartia comigo que não tinha. E assim, todos ali eram Tá falando de prósperos, vocês? que vendia tudo que tinha e repartiam. Ou seja, eu que não tinha, No você início. tinha. Você dava parte do que você tinha para mim poder ter. Não é que eu não tinha nada aqui, tinha que tirar o que eu não tinha e dar. Então, assim, era um ajudando o outro. Por isso que era próspero. Porque era a questão da... Como hoje em dia existe, as pessoas às vezes falam, pô, porque tem tanto ímpio aí que é próspero. Se você for ver, tem pessoas que ímpio aí no mundo que é mais solidário do que os cristãos. E por que é próximo? Porque Deus honra a sua palavra. Ele está dando de coração, ajudando o necessitado, um viúvo. Então a vida dele é próspera. Por mesmo que ele não obedeça a Deus, não viva nas práticas do Senhor, mas Deus prospera porque Deus é justo e ele honra com a sua palavra. Misericordioso, né? Exato. A Bíblia diz, né, que a chuva cai na horta do justo, Justo e do e ímpio. injusto. E do ímpio. Então, Exatamente. Então, assim, então Deus não faz acepção. Esse contexto aí era nisso aí, irmão Iracli. Eu quero dizer assim, Não você é que quer ser tem que rico, vai tirar trabalhar. tudo. Vai trabalhar, vai conquistar É. e deixa Deus estar no controle, né? Inclusive, irmão, deixa eu ler uma palavra que está aqui em 1 Coríntios 29, não, Crônicas, 1 Crônicas 29. Olha que interessante aqui, que o 12 diz, ó. Tanto riqueza como honra vem de ti, tu dominarás sobre tudo, e na tua mão a força e poder. Na tua mão está o engrandecer e o dar força em tudo. Então quer dizer que é o próprio Deus que dá a riqueza e a honra, né? Tudo vem de Deus. Então não tem essa de você, eu tenho que... Se você tem riqueza, pode ter certeza que foi Deus que te deu. Verdade, irmão. É o que diz na palavra aqui, né? Exatamente. Tá. É de Deus, irmão. Sim, pode concluir. Eu vou indicar aqui aos irmãos que nos ouvem aí, né, aqueles que têm nos assistido, pode mandar também suas perguntas aí, né, que nós respondemos. Tem uma pergunta aqui de irmão Marcinho, mas depois tu conclui, Isso. depois a gente vai Mas eu responder. quero ensinar aqui para vocês uma teologia da prosperidade. Se você fizer isso aqui, você vai ter dinheiro. Aqui eu vou te ensinar agora, preste bem atenção, como você ter dinheiro. Essa é a verdadeira teologia da prosperidade. Se você quer ter dinheiro, se você quer comprar o melhor carro do ano, se você quer comprar um terreno, agora vai uma dica aqui infalível. Cabo de enxada, irmão. Pega um cabo de enxada, né? Vai capinar um lote de terra, vê lá a tua diária e vai juntando, se esforça. Porque a promessa de Deus, meu irmão, é essa, é do teu suor tu comerá. Então quer ter, vai ter que suar, meu irmão. Tem que botar a testa para suar aí. A primeira coisa que depois que entrou o pecado, que Deus já falou logo a Adão. Exatamente. Exatamente. Acabou, meu irmão. O jardim do Éden acabou. Exatamente. Né? Então, assim, quer prosperar, vai trabalhar. Acorda de manhã cedo, corre atrás do que é teu. E aí Deus vai te prosperar. Exatamente. Agora ficar atrás de campanha, em cima de campanha. Toma envelope, tira envelope, campanha disso, toma do dar, atos de fé, meu irmão. Você só vai prosperar aquele que está fazendo lá a campanha, lá na frente. Aí você vai ver, olhe, observe, né? Ponha em teste e você vai poder entender isso. Antes de passar para os irmãos, tem uma história, né? Lógico que é uma história ilustrativa aqui. Porque assim, quando nós vemos assim, as pessoas nessa busca tão desenfreada pela riqueza, é um risco muito grande de um ídolo nascer no nosso coração. Boa. A palavra de Deus diz assim, olha, vocês não podem servir a Deus e a mamão. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Exatamente. Ou você ama a Deus ou você ama a riqueza. Ou você busca a Deus ou você vai buscar o dinheiro, meu irmão. Ou você odeia um, não pode odiar, amar um e amar o outro. Ou odeia um ou ama o outro. Exatamente. O mal do mundo é o dinheiro, disse Jesus. E isso, conta uma história que um homem, né, ele tinha uma casa muito linda. Ele trabalhou, claro, para ter essa casa. E a casa era muito linda, muito grande. Era a casa dos sonhos dele. E todos os amigos, eles levavam até lá para poder apresentar a sua casa tão luxuosa. E certa vez um homem chegou ali e disse assim para ele, olha, eu quero comprar essa casa. Aí ele disse, não, eu não vendo essa casa aqui. Aqui está a minha vida, é essa casa aqui.
eu não vendo por preço nenhum que você me der, eu vou vender essa casa. Porque eu amo esse lugar, é a minha vida, é o meu bem maior, é essa casa aqui. E aí o homem que queria comprar a casa disse assim, pronto, eu vou fazer então uma proposta. Eu te dou um valor e você me deixa só colocar um prego na porta. Aí ele disse assim, me dê aí 200 mil reais. Aí você bota um prego na minha porta. Ele, então, tudo bem. Pegou lá e só agora a partir de hoje você vai assinar um contrato dizendo assim que o prego é meu, certo? Eu vou botar esse prego na sua porta e esse prego eu faço o que eu quiser, o que eu bem entender com esse prego. A casa é toda sua, agora você não pode tirar o prego. Ele, não, tudo bem, por um prego 200 mil, né, meu irmão? E aí o coração dele estava no dinheiro mesmo, ele aceitou, assinou. Passado alguns dias, irmãos, o rapaz voltou, o dono do prego, botou na porta, com 2 gambá mortos e pendurou na porta dele. Aí o dono da casa disse, rapaz, você não pode colocar esses animais aqui mortos na minha porta. Ele, não, olha, o contrato diz o quê? Que o prego é meu, então eu faço dele o que eu bem quiser. A casa é sua. E ele ficou com aquilo. E ele passou 2, 3 dias e aquele animal foi apodrecendo e o fedor foi subindo, né, exalando mau cheiro naquele lugar. E a mulher, os filhos dele gritavam, né, meu pai, tira isso daqui. Ele disse, eu não posso tirar porque eu assinei um contrato e disse que eu não posso tirar esse prego daí porque é um acordo que eu fiz com ele. E aí passou alguns dias e aquele animal foi cheirando mais e mais podre, irmãos. Qual é a moral da história, irmãos? Olha, quando nós buscando tanto o dinheiro, tanto o materialismo, Satanás coloca um prego no nosso coração e exala mau cheiro do pecado em nossas vidas. Verdade. Sabe? Então aquilo que era para ter um propósito divino, de ser bênção na vida dos outros, acaba profanando Deus, profanando o Evangelho. Acaba sendo maldição. Exatamente. Torna-se uma maldição. E é isso que tem se tornado hoje a teologia da prosperidade. É um prego que foi colocado na porta da igreja, meu irmão. De muitas igrejas. Né? Da igreja não, que eu não vou generalizar. Agora, muitas igrejas, Satanás colocou lá um prego e tem colocado gambá, tem colocado tudo de ruim, por meio dessa falsa teologia que nós dizemos que é a teologia da prosperidade. Né? Então, tenha muito cuidado, irmão. Tenha muito cuidado, porque a palavra de Deus diz que quando não é evangelho, irmão, é anátema, é maldição. Maldição. Pode falar, irmão. Não, aqui o irmão Marcinho foi ver a pergunta aqui. A pergunta era, você já respondeu que é sobre os dízimos. Ele já falou, já. Aqui, ó. Ele já mandou outra aqui, ó. Acho muito bom. Nada contra alguém ter um coração voluntário e abençoar a igreja através do dízimo. Não é certo dizer que não pagando o dízimo não vai para o céu. Concordo com o irmão Marcinho. Quer comentar? É interessante, né? O que ele está dizendo aqui é que muitas vezes para a pessoa ser obrigada a pagar o dízimo, se você não pagar o dízimo, você vai para o inferno, você não vai ter salvação. É desmerecer na cruz de Cristo, né? Na verdade. Tem um vídeo de um rapaz, né? Um líder, que ele diz assim, roubará o homem a Deus, você rouba. Ladrão não entra no céu, então você não vai para o céu. Bem assim, a soma foi bem essa. Se você rouba, você é ladrão. Se você é ladrão, o ladrão não entra no céu, então você vai para o inferno. Exatamente. Né? Como se o sacrifício de Cristo, irmão, não fosse suficiente. Exatamente. Né? Precisasse adicionar alguma coisa a mais ao sacrifício de Cristo. Se dinheiro fosse comprar, né, irmão, a salvação, para que Cristo veio? Exatamente, irmão. Exatamente. A prova é que bem nenhum compra a salvação, que Israel passou tanto tempo dizimando, ofertando, fazendo sacrifício e não conseguiram manter a salvação, né? Teve que Cristo vir para poder a salvação ser plena. Exatamente. Aqui em Mateus, irmãos, Mateus capítulo 10, versículo 23, diz assim, olha só, vou ler aqui para os irmãos. Mateus 10 quanto? 10, 23. Enquanto o irmão procura, eu quero deixar mais uma vez bem claro aqui que a gente estamos falando contra
não nós falamos, a palavra de Deus é contra a teologia da prosperidade. Marcos, Não somos contra as pessoas ali que dão o dízimo para ajudar o mantimento da casa do Senhor. Exatamente. Para que venha ajudar o órfão, o viúvo, a necessidade, pagar uma luz, ou comprar um banco que já está desgastado, algo que venha manter a casa do Senhor. Não somos contra isso. A gente estamos falando aqui sobre a teoria do Evangelho, da teoria da prosperidade, onde que se não der o dízimo vai para o inferno, se não der o dízimo está roubando a Deus, que é obrigado o cristão a ser rico, né, financeiramente. Se não vai ganhar com Deus, não vai ter bênção, nós estamos falando contra essas coisas. Pode falar, irmão, Mateus 10. Nada contra. Tem que, se você... o dízimo, amém, é bênção de Deus, né? Oferta, ótimo, amém. Mas, assim, o nosso alvo aqui é que você entenda, meu irmão, que isso não salva, né? E Deus não negocia as bênçãos dele por dinheiro nenhum. Exatamente. É isso que nós queremos. Já está comprado na cruz, já. Exatamente. Né? Então, se você tem uma conta para pagar, irmão, de água lá, paga sua água. Paga sua água, irmão. Né? Se você tem um gás, compra seu gás, meu irmão. Não tira da boca dos teus filhos, não. Se a prateleira está sem comida, Isso. compre comida, compre mantimento. Exatamente. Porque Deus não vai te lançar no inferno por causa disso aí, não, irmão. Né? Exatamente. Deus sabe das suas necessidades. Deus, ele é um Deus de bênção, um Deus que abençoa. Né? Nós não Galardoador, né? Isso, nosso alvo é esse, é tirar esse fardo das costas que tem se colocado sobre muitas pessoas. Oi, irmão Andrei, e qual o indicador da bênção divina? Poderia falar? Deixa ele ler Mateus 10 que ele ia ler agora. Depois ele... Diz assim, né? É Marcos 10. Ah, é Marcos? Isso, é. Marcos 10. Pode falar. Diz assim: então Jesus, observando ao redor, declarou aos seus discípulos: quão difícil é para aqueles que possuem muitos bens ingressar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos diante de tais palavras. No entanto, Jesus insistiu em lhe afirmar: filhos, entrar no reino de Deus é de fato muito difícil. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram muito assustados e comentavam um com os outros, sendo assim, quem conseguirá se salvar? E Jesus, fixando neles o olhar, lhe revelou: para o homem isto é impossível, todavia não para o Senhor, pois para Deus tudo é possível. Exatamente. Então, os discípulos ficaram perplexos diante dessa palavra que Jesus está dizendo: olha, é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Então, por que Jesus falou isso, irmão? Porque Jesus sabe que o coração do homem é ganancioso. Exatamente. E talvez aquelas pessoas estivessem até pensando assim: olha, para mim entrar no reino do céu eu tenho que dar muitos bens, muitos donativos, ser muito rico, ter muito dinheiro para poder eu comprar isso aqui, para me ter ou então fazer muitas ofertas. Então, Jesus, ele sabia muito bem disso, e ele disse: olha, isso aqui, a salvação pertence a Deus, não é o homem, né? Exatamente. Aqui, essa palavra que você leu também tem em Mateus 19, também tem em Lucas 18, né? É uma palavra interessante, né? E tem uma coisa interessante aqui, viu, irmão? Não é que Deus está dizendo que o rico não pode entrar no reino de Deus. O que ele está falando aqui, ele está questionando a avareza do rico. Porque se a gente pegar o contexto, a gente já vai ver falando do jovem rico, né? Que o jovem rico, né? Quando Jesus disse assim: olha, vende tudo que tu tem e me segue. Ele ficou triste. Por quê? Porque ele era avarento. Sobre o camelo, quando Jesus fala, a gente sabe que lá em Israel, essa agulha, muitas pessoas acham que é aquela agulha de costurar, né? Mas essa agulha, eu vou tentar desenhar como é. Lá tinha os portões, né? E é como se fosse uma garagem fechada e só tivesse a porta de passar uma pessoa. Era mais ou menos isso. Aí, para um camelo passar por essa agulha, que é exatamente essa porta, tinha que tirar todos os bens, né? Tirar tudo que estava nele, as riquezas, as coisas que o camelo carregava, para ele poder passar sem aquilo. Então, para entrar no reino do céu, você tem que deixar realmente essa bagagem para trás. Você não pode se apegar aos bens materiais, como também está escrito lá, né, em Mateus, se eu não me engano, 6, né? 19, não juntais
tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde o ladrão pode alcançar. E sim no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde o ladrão não pode alcançar. Porque aonde estiver o teu tesouro, lá também estará o teu coração. Então, o que Jesus está ensinando é que a gente temos que realmente deixar as coisas da terra, na terra, e buscar as coisas do céu. Para assim sermos próximos, tanto espiritualmente, como também Jesus diz, né, no 33, né, quando aqui em Mateus 6,33, que diz assim também, ó, mas buscai primeiro o reino do céu e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, o foco realmente é buscar o reino do céu e sua justiça, e as demais coisas Deus fará nas nossas vidas. Amém? Amém. Irmãos, interessante isso daí, porque é o outro lado da moeda, né? Esse é o outro lado da moeda. Como é interessante, porque esse é o lado difícil, né? Então, o lado de receber é muito bom. Ah, Deus me dá, se eu for lá na igreja, hoje é a campanha da prosperidade, hoje é a campanha da libertação, Nossa. e hoje eu vou lá me libertar disso, daquilo, outro, e aí eu vou para casa, e essa semana eu vou receber uma ligação abençoada, né? Então, isso aí é muito bom, todo mundo quer isso aí, todo mundo quer as bênçãos divinas. Mas quando nós olhamos para o outro lado da moeda, da renúncia, né? Da busca pela santidade, pelo sacrifício, assim, continuamente de estar se rendendo ao Senhor, de estar abandonando os vícios, os males, essas coisas não é interessante para esse tipo de ensino, né? Não ensina isso daí. Porque quando é para sacrificar, ninguém quer, né? Ninguém quer. Acha chato, né? Exatamente. Aqui, olha, em Mateus 6, versículo 19, esse aqui não é interessante para os pregadores da teologia da prosperidade. Não. Diz assim, ó, não acumulei para vós outros tesouros na terra, Exatamente. onde a traça e a ferrugem destrói e onde ladrões arrombam para roubar. O que é que Jesus está ensinando aqui, meu irmão? Jesus está ensinando a ser donatário, né? E não proprietário. Então isso aqui não é uma palavra boa para os pregadores da teologia da prosperidade. Não estou dizendo, irmão, friso novamente, que você não pode possuir as coisas. Mas esse não é o principal objetivo, não é o objetivo principal do Evangelho. Exato. Jesus, ele espera isso daqui, né? Que nós viemos a ter posses, mas nós não viemos a gastar nossa energia, nossa vida nisso daqui, como se o Evangelho, a nossa vida com Deus dependesse disso aqui, que não depende. Irmão. Você pode muito bem estar agora aí, numa casa de barroco, né, irmão? Chama? O que é isso? Barroca? Ou não, de bloco? De bloco ou de taipa agora, numa casa. Assim. E você tem paz com Deus, irmão, então você é próspero. Se você tem vida com Deus, você é uma pessoa próspera, abençoada. Se onde você está, por mais que seja simples, né? E você tem paz com Deus, você é uma pessoa próspera e abençoada por Ele. E interessante, irmã Creio, que a palavra de Deus vai falar o seguinte: obediência quero, não sacrifício. É justamente isso. Quando você tira tudo aquilo que você não tem para dar ali esperando algo, você está fazendo sacrifício. Só que Deus não quer esse sacrifício. Deus quer obediência. Obediência à palavra. E a obediência à palavra dele gera uma prosperidade. Só que é uma prosperidade diferente do que muitos entendem. É o que você está falando. Eu posso ter minha casinha de reboco, de bloco, com pouca coisa ali, mas não me falta alimento. Todo dia eu consigo me alimentar e a minha família. E eu sinto paz interior. Aí a prosperidade de Deus está em você estar em paz com Ele. Exatamente. Você pode não ter nada. Aí eu me sinto próspero. Você pode não ter nada, você pode estar passando por dificuldade, irmã, mas você está tranquilo, você está em paz. Por quê? Por conta que você está em Deus. E a prosperidade é isso. Traz paz. No espiritual, né? A prosperidade bíblica está no espiritual. Exatamente. A gente estando bem espiritual, por exemplo, tem pessoas que acham que prosperidade é riqueza, mas tem muitas pessoas que têm rios de dinheiro e estão na cadeira de rodas, estão numa cama, não tem saúde e não tem nem como obter saúde com o próprio dinheiro. E tem pessoas que não têm nem tanto dinheiro, às vezes não tem dinheiro algum, mas tem saúde, tem força para trabalhar, e se encontra com um sorriso no rosto. Então essa é a prosperidade que a gente tanto busca, né? Que é estar em paz com o nosso Criador. Se você tem ausência de necessidade, isso é prosperidade.
Você hoje comeu um feijão, é Exato. próspero, irmão. Bem Rapaz, colocado, olha que irmão. coisa maravilhosa. Bem Na colocado. meio-dia, irmão, você tem seu feijãozinho para comer, seu arroz, seu frango, né? Você Seu tá ovo. seu ovo, seu cuscuz à noite. Exatamente. Talvez você gostaria de comer uma picanha, mas você não tem picanha para comer, mas tem um cuscuz com ovo, é próspero, irmão. Exato. Você foi dormir com sua barriga cheia, é próspero, é Exatamente. bênção de Deus na sua vida. Né? Deus tem cuidado de vocês, isso aí é bênção, né? Não é como hoje tem se ensinado. Infelizmente, irmãos, é triste a realidade que nós estamos vivendo. Temos visto depois que o Evangelho, essa teologia da prosperidade tem se adentrado aí nas igrejas, em que as igrejas têm se transformado, como aquele templo, né, em que Jesus entrou e aqueles homens estavam vendendo ali bois, ovelhas e ali dentro negociando a fé. A teologia da prosperidade ensina isso, a negociar a fé. Né? Dê aqui para você receber, dê isso para você ter. E através de que eles usam? Através das campanhas, irmãos. Campanhas e mais campanhas e campanhas por cima de campanha. Né? Quando chega no final do ano, é campanha. Tem que ter campanha porque o 13º vai entrar, né? O PIS vai entrar, o FGTS vai entrar, então tem que fazer uma campanha nesse objetivo. Uma campanha para ganhar dobrado. Para ganhar dobrado. Você recebeu dobrado, então tem que pagar dobrado. Exatamente. A Observe uma coisa, que essas campanhas sempre são feitas próximo do recebimento do dinheiro das pessoas. Quinto dia útil. Ninguém vai fazer campanha... Estrategicamente, né? Estrategicamente, irmão. Né? Estrategicamente. Aí, meu irmão, o seu filho está lá precisando de uma mochila, precisando de um caderno. Ah, meu filho, eu não tenho porque aqui essa é para campanha. E seu filho vai crescendo dentro de uma instituição religiosa em que ele vê só lhe tirando. Chega quando ele crescer, ele vai achar que aquele lugar é só para tirar. Só para tirar de você. E esse não é o objetivo. Deus não te chamou para isso. Né? Vá comer, vá viver bem, certo? Mas cuidado, irmãos. Tenha muito cuidado, porque a Bíblia já alertou muitas vezes que nos últimos dias surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Exatamente. As pessoas têm sido enganadas dessa forma. E assim, irmãos, eu não culpo, né? Não culpo só eles. A culpa também é do outro lado também, que tem permitido ser enganado. Por quê? Porque não lê a Bíblia. Verdade. Não lê a palavra de Deus. Exatamente. Né? Irmão, se você prestar atenção a essas igrejas aí, você pode prestar atenção. Todas elas instruem os seus membros a nunca visitar outras igrejas. Isso, irmão. Verdade. Instrui elas, porque se ela for encontrar lá a verdade, já vai perder. Vamos colocar dessa forma, uma ovelha, vamos perder uma lãzinha aqui, né? Se ela descobrir, se atentar realmente à verdade do evangelho bíblico, o evangelho de Jesus Cristo, possa ser que ela vai embora e não vai perder aqui uma lãzinha aqui. Então, irmão, se você dessas igrejas, se você vê que isso acontece na igreja de vocês, tente expandir seu conhecimento, tente ver outras opiniões. Se você não tem, se você às vezes não consegue, tem muitas pessoas que lê a Bíblia, mas dizem que não entra nada na cabeça. Procure alguém que possa lhe orientar, uma pessoa séria, né, que possa lhe ajudar no ensino, uma igreja que tem ensino, né, que nem a Assembleia, que nem a Presbiteriana, que nem outras igrejas sérias, né, que tem um bom ensino voltado realmente para a palavra de Deus. Busque um pouco esse conhecimento para que você possa se libertar dessa enganação, porque estão explorando você e sua família. É verdade. Primeiramente, boa noite, irmão João Riquião, a paz do Senhor, ele que colocou aqui a paz do seu irmão Jackson, a paz do seu irmão Irã Clay e paz do seu irmão Cristiano. Boa noite, meu amado, a paz do Senhor. Boa noite, meu irmão Ednilson, conhecido como Gidé experiente aí, está nos assistindo também. Meu amigo. E é isso aí, meus irmãos. Essa é a verdade, é como o irmão Cristiano falou, eu reforço. Você que está em uma igreja nessa visão, procure principalmente uma igreja que dê ensino, que tenha ensino, tenha uma escola dominical. Ah, quer dizer que as igrejinhas não prestam? Não estou dizendo isso. Realmente tem algumas igrejas, irmã Heraclei, pequenas, que prega verdadeiramente a palavra. Mas o ideal é estar numa igreja que pregue, dê ensino. Aqui mesmo em Guacamole nós temos a Presbiteriana, a Assembleia de Deus, a Congregacional, não sei se tem outro que dá escola dominical, mas a escola dominical é necessário na vida do cristão.
O ensino é necessário. É na escola dominical, é no ensino da palavra que crescemos. É no ensino da palavra que vamos abrir os nossos olhos e enxergar essas doutrinas malignas. Eu falo logo assim. Que não tem Deus no centro. Eu digo assim, irmão, se você é de uma igreja que não está te ensinando a caminhar segundo a doutrina bíblica, saia dela. Exatamente. Isso não é uma igreja, irmãos. Se há um lugar que te ensina a se afastar do evangelho e não te ensina a caminhar com Deus, então você está perdendo o seu tempo nesse lugar. Você está perdendo a sua vida nesse lugar. E seus bens também. Exatamente. Irmãos, assim, a palavra de Deus, ela nos ensina, nós temos que se atentar para tudo que acontece. E não dar ouvido para essas coisas, né? Inclusive, irmãos, quando nós vimos isso daí, eu já fui do meio, né, o pentecostal, eu conheço de perto, já andei pertinho, né? Já vi como é que funciona. Há treinamentos, irmãos, eu falo assim, sem medo de errar, há treinamentos de como fazer uma campanha. Há treinamentos. E um desses treinamentos é colocar medo. Olha, se você quebrar a campanha sexta-feira, a campanha é sexta, sábado e domingo. Se no meio da campanha você quebrar, o diabo vai lhe atacar, o diabo vai fazer isso, vai fazer aquilo. Terrível. Irmãos, ensina a provar Deus, a tentar Deus, a provar não, a tentar Deus. Porque diz assim, se você não tem dinheiro, pega o envelope pela fé, que Deus vai prover esse dinheiro e você vai colocar aqui. E aquelas pessoas vão ali, pegam aquele envelope e elas ficam com medo de retornar ali e colocar novamente vazio. E o que é que acontece? Vende até coisa, né? Eu já ouvi alguns dizer assim, olha, se você não tem dinheiro... Tome empréstimo. Já ouvi muitos falar isso. Olha, se você não tem dinheiro, né, para poder colocar no envelope da campanha, o que é que você faria se o seu filho tivesse doente? Você venderia a televisão. Então venda alguma coisa de dentro de casa e coloque aqui no envelope, porque Deus vai te honrar. Mentira, irmãos, estão mentindo para você. Essa pessoa está mentindo para você, está usando o nome de Deus em vão, está usando a palavra de Deus para te enganar. Né? Não se assuste o que eu vou te dizer. Tem muitas serpentes atrás dos púlpitos. Tem muitos falsos cristos, exatamente. Irmão. Tem muitos falsos cristos atrás dos púlpitos, enganando a muitos. Pode falar, meu irmão. Só pegando uma fala sua, porque muita gente não entende o que é pentecostal, irmã. Quando o irmão aqui falou, já fui no início meio pentecostal, ele está dizendo essas pessoas que agem dessa forma. O pentecostal não é isso, não ensina isso. O pentecostal não é movimento, não é pula-pula. Né? Eu não vou falar aqui porque o tema hoje é diferente, mas o pentecostal vai muito além do que isso. Eu sou pentecostal. Tem gente que fala, tu é pentecostal e está na congregação? Eu sou. Porque pentecostal não é pula-pula, não é falar em línguas, né? Essa coisa toda. Vai muito mais além. Exatamente, irmãos. Só, talvez o irmão ouviu assim, pentecostal. Eu disse assim, né? Não, mas para quem está ouvindo, entendeu? Não, mas eu entendi, irmão Nino, que ele disse que viveu nesse meio. No meio ruim. É o neopentecostal. Neopentecostal. Isso, neopentecostal. Eu respeito demais os nossos irmãos pentecostais clássicos, né? Vamos dizer assim. Respeito muito. Amam a palavra de Deus. Né? Os pentecostais amam a palavra de Deus, irmãos. Estudam a palavra. Agora, irmãos, quando nós vimos para o novo movimento, o neopentecostalismo, que é como o irmão Jacques falou aí, o gira-gira, pula, salto mortal carpado, né? Capoeira aí, tudo, meu irmão. Danças escrotas. Isso, exatamente. Aí a coisa muda, né, totalmente. E aí, meus irmãos, campanhas e mais campanhas. Em cima, justamente, desse afã aí de dinheiro, né? De adquirir dinheiro. Não é bíblico, irmãos. Não é bíblico. Eu falo com amor aqui para você. Eu vim aqui nessa noite também. Com amor. Pense direito, né? Leia a palavra de Deus. Eu lhe digo, não procure uma igreja perto de casa, né? Procure uma igreja perto da Bíblia. Boa. Procure uma igreja perto da palavra e não perto de casa. Porque você pode estar muito bem vivendo muitos dias aí e só perdendo seu tempo, sua vida com essas coisas, né? Exatamente. Perdendo tempo. Né?
Muitas coisas a gente às vezes costuma ver, né? A gente sabe que Jesus vai voltar, né? A gente crê nisso, né? Que Jesus vai voltar. E a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5, 23, se eu não me engano, né? Que o próprio Deus de paz cuidará do seu corpo, alma e espírito irrepreensivelmente para a volta de Cristo. Então a igreja séria, tanto vai ser pentecostal como reformada, uma igreja séria, ela vai te ensinar a buscar a Cristo, os favores, né, que é imerecível, nós não merecemos realmente, mas ele é galardoador, ele é misericordioso, né, ele vai nos ajudar, mas o verdadeiro foco realmente das pessoas é buscar a sua santidade. O que é buscar a sua santidade? É realmente você deixar tudo aquele... Pensa naquelas coisas ruins que você fazia, aquelas coisas que te afastavam de Deus, que é o pecado, e agora você vai entrar num processo, vamos colocar assim, de desintoxicar. Desintoxicar. Fugiu. Deu trava-língua aqui. Desintoxicar. Você vai se desintoxicar, né, daquela coisa ruim que você tinha e agora vai viver perto do nosso Senhor, que Ele vai nos ajudar realmente a lutar com processos, lutas, onde a gente vai estar vencendo batalhas através de batalhas, sim, para herdar essa santificação, porque sem a qual ninguém verá Deus. Sem santificação, ninguém verá Deus. Então a gente tem que se preocupar em estar realmente focado em se santificar, fugir do pecado, né? Porque é isso que Cristo quer de nós, que nós se santificamos, né? E lutamos realmente para estar realmente no centro da vontade dele. Então não caiam nessa, não pense que você tem que barganhar, porque a palavra de Deus, meus irmãos, a palavra de Deus é inegociável. A palavra de Deus, ela é inegociável. Amém? Já falei demais, irmão, pode continuar. Eu, irmão Iracrei, rapidinho, poderia falar aí sobre a prosperidade cristã, bíblica, prosperidade real de Deus? Isso, irmãos, a bênção divina, né? A prosperidade divina, ela está associada à prosperidade. As bênçãos de Deus estão, assim, associadas à prosperidade, proteção, né? O favor de Deus sobre a vida das pessoas. E como nós falamos, mencionamos, não há um indicador na Bíblia que a vida da pessoa é só isso. Não é. Mas nós sabemos que a saúde, a paz, o sucesso no empreendimento também é uma bênção de Deus. E assim, o principal indicador divino é você ter paz com Deus, é santidade, né? É a renúncia. Isso é um dos principais motivos. Isso é a prosperidade bíblica também, que nós encontramos aqui na palavra de Deus. Homens que foram fiéis a Deus, que deram suas vidas por Deus, não tiveram esses bens materiais aqui na terra, mas eles gozaram de paz, de saúde com Deus, e de principalmente a salvação. Isso aí não tem, né, irmão? Essa é a melhor prosperidade. A melhor prosperidade. É a salvação. Exatamente, né? Onde a traça e a ferrugem não entra, né? E não corroem. Verdade. Não é verdade, irmãos? Eu fico triste, né, quando eu vejo hoje outras pessoas indo para a igreja nos seus finais de semana com esse único propósito. Eu vou lá porque eu preciso de um emprego. Aí eu vou lá pedir a Deus um emprego. E aí, nada contra, se você quer um emprego, amém, peça a Deus um emprego. Mas não coloque isso como propósito último e primeiro da sua vida. O dinheiro, os bens, né, o acúmulo de bens. E aí, anda nessa cosmovisão materialista que compromete a doutrina bíblica, a doutrina sadia, como se Deus fosse apenas ali o Deus para dar aquilo ali e ponto final. A igreja só serve para isso. Deus, eu quero Deus só para isso aí. Não é, irmãos. Não é. Isso aqui vai passar, isso aqui vai acabar. Tudo isso vai acabar. E eu digo assim, irmãos, falo para as pessoas assim, ó, se Deus te abençoou, se você é uma pessoa rica, se você é uma pessoa abastada, Deus não te deu tudo isso que você tem para guardar para si, mas para abençoar a vida de outras pessoas.
Exatamente. Isso é ser de Deus. Deus não te deu aquela casona, tudo só para você. Se você tem condição de abençoar alguém, abençoe. Ajude também. Faça alguma coisa em prol dessa pessoa que com certeza Deus vai te abençoar. A obra de caridade, né, irmão? Exatamente, irmãos. E o interessante, irmão, que às vezes as pessoas até... Eu já vi isso acontecer. Eu vou fazer um propósito com Deus. Se Deus me der um emprego, eu vou começar a ir para a igreja, eu vou ser fiel. Aí Deus não dá, aí reclama. É porque Deus sabe o coração. Isso, Deus sabe que quando der, esquece dele. E acontece. Quantas pessoas vai para a igreja, passa um mês, 2 meses, às vezes até um ano. Quando consegue aquilo que estava buscando, faz o quê? Cai fora. Cai fora. É verdade. Como se Deus não conhecesse já o coração dela, né? Não soubesse ali, ó, se eu te der, tu cai fora hoje mesmo, né? Olha só, irmãos. Uma certa vez, eu viajei para um lugar, uma cidade aqui perto, e aí disseram assim, Irã, faça uma campanha. E aí eu disse assim, meu Deus, como é que eu vou fazer uma campanha? Não, você faz uma campanha aí, e aí você pede uma oferta aí de R$100 para você ir para Miguel Comum. Isso era bem perto, eu acho que a cidade devia ser mais ou menos uns 50, 100 quilômetros daqui. Não, 70 quilômetros mais ou menos seria, mais ou menos. E na época eu acho que a passagem era mais ou menos uns 10, 12 reais. E aí eu disse assim, meu Deus, aqui numa igreja dessa, com o tanto de gente que tem aqui, se cada pessoa me der R$100, eu vou lá para os Estados Unidos, eu vou para Disney, né? Eu vou para Disney, meu irmão, né? Eu digo assim, brincando, né? Meu Deus, não tem necessidade disso. Eu não tenho necessidade dessas pessoas me dar R$100 para me voltar para casa. Não tem necessidade. E aí passou a ser, sabe, eu orei, né? Disse, oh, meu Deus, me dê sabedoria, o que é que eu faço? Fiquei com aquilo ali na mão, né? Meu Deus, o que é que eu faço? E aí eu disse assim, rapaz, eu não vou fazer isso. Meu compromisso é com a palavra de Deus. Ele fique com raiva se ele quiser. Mas eu não vou fazer isso. E aí chegou no momento lá da igreja, eu disse assim, olha, eu estou indo para Miguel Comum, eu fiz o cálculo e seria mais ou menos assim, R$10. Se cada pessoa que... Irmão, fala aqui diante de Deus, né? Deus é testemunha disso. Se cada pessoa que me der 10 centavos, 15 centavos, já é o suficiente para me ter os R$10 para me voltar para casa. Aí isso foi no sábado. Aí domingo de manhã nós voltamos lá. Quando foi domingo à noite, fui me despedir. Tinha uma mesa assim na frente. As pessoas começaram a colocar dinheiro lá. Meu irmão, aquele dinheiro ali, muito dinheiro mesmo. Que eu acho que tinha que botar dentro de um saco de farinha para levar para casa. Era muito dinheiro mesmo. E eu olhei assim e disse, meus irmãos, não precisa disso tudo aqui não. Volta com esse dinheiro para casa, não, irmão. É muito dinheiro, irmão. E eles, não, irmãos, irmão, tem uma pessoa lá que ela falou algo que me marcou. Ela disse assim, nós queremos te dar esse dinheiro porque nós vimos sinceridade em você. Nós vimos sinceridade, irmãos. Quer dizer, aquelas pessoas estavam vivendo ali dentro muitos anos, ouvindo palavras de promessas, disse daquilo, me dê aqui hoje, que Deus vai fazer, e nunca acontecia, e ela só viu o resultado na vida deles. E aí, resultado, ficou lá na mesa, fui atender o pessoal, quando eu olhei para trás já não tinha mais um centavo em cima da mesa. Pegaram. E aí eu perguntei à pessoa que estava responsável, né? Tá bom? E aí essa pessoa disse assim, não, ele precisou viajar, e aí fez uma viagem urgente, levou o dinheiro aí e tal, né? Olha, irmãos, hoje eu estou na presbiteriana, mas não foi a igreja presbiteriana, tá bom? Que fique bem claro. Fique bem claro isso aí, não foi na presbiteriana não, tá certo? E aí, meu irmão, falei assim para ela, minha irmã, olha só, não tinha necessidade de você fazer isso, porque, na verdade, eu ia te dar esse dinheiro. Porque vocês vivem aqui, vocês têm, né, precisam mais do que eu preciso. E se eu fosse levar aquele dinheiro para casa, o que eu ia fazer? Gastar dinheiro na época eu era solteiro, eu ia gastar dinheiro no tênis. Comprar tênis, roupa, aí eu disse, não vou usar o dinheiro, as coisas de Deus para isso. E ela disse, não, porque aqui é 50% de um, 50% para o outro.
Não Eu disse, é como rapaz, é. você está muito enganada, porque primeiro eu não ia pegar esse dinheiro, segundo, esse não é meu propósito, estar aqui atrás de dinheiro e nem de 50%, nem 10%, nem 5% de nada. Eu vim aqui pregar a palavra de Deus, não quero saber disso aí não, certo? Então, irmãos, o que eu estou lhe dizendo, por que eu estou lhe dizendo isso? Porque, resumindo, né, para chegar ao fim do relato aqui, me deram apenas lá o dinheiro de eu vir para casa mesmo. Vir para minha casa. Mas por que eu estou lhe dizendo isso? Porque é dessa forma que essas campanhas funcionam. Quando você vê um cantor vindo de fora, veio lá de Pernambuco, veio de tão longe, sabe? Ali vai ter uma campanha, e no final da campanha, aquele dinheiro que arrecadou ali dentro, vai dividir para ele, para eles ali dentro, sabe? E eles vão ali almoçar nos melhores restaurantes, certo? E você vai comer cuscuz com ovo de noite. Porque então, eu pensei agora. seja sábio, meu irmão. Né? Seja sábio, pelo amor de Deus. Seja inteligente. Eu quero que você hoje, a partir de hoje, faça um propósito de ler a palavra de Deus. Faça um propósito de interrogar essas pessoas que te ensinam a palavra errada. Vai lá e pergunta a ele, onde é que tu viu isso? Onde é que a palavra de Deus ensina assim? Amanhã você vai ser, talvez, até colocado para fora. Né? Vai ser colocado para fora. Eu já vi pessoas ludibriar, pessoas assim. Uma vez um cara pegando sobre o sacrifício de Abraão com Isaac e dizendo, como Abraão sacrificou Isaac, você tem que sacrificar a sua vida, seus bens para. Enfim, é muito triste. Olha, em João 6, Jesus tem uma história de Jesus que realmente confronta tudo isso e confirma exatamente tudo que o irmão Alan Clay trouxe aqui para nós nesta noite. Em João 6, Jesus ele faz o milagre dos 5 pães e 2 peixinhos, né? E as pessoas, elas começam a ficar maravilhadas, né? Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas ali e tal. E aí, depois que a multidão começa a dizer assim, olha, esse realmente é profeta de Deus, realmente esse cara, ele é de Deus e tal, profeta de Deus. Quando Jesus vê que realmente as pessoas vão querer arrebatar, o que é que ele faz? Ele vai embora. Só que aí ele vai para Cafarnaum. Quando é no outro dia que as pessoas elas começam a ver que Jesus não está ali, depois elas vêem uns barcos ali, vai para Cafarnaum. E aí quando chega aqui no versículo 26, olha que diz assim, ó. Ele chegou aqui já dizendo, ó, achando do outro lado do mar, disseram, Rabi, quando chegaste aqui no 26, né? No 25, olha o 26 que Jesus disse, ó. Jesus respondeu dizendo, na verdade vos digo que me buscai, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Olha o que Jesus diz no 27, ó. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Aí no 28 diz assim, ó, disseram, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? Aí Jesus responde e diz, a obra de Deus é esta, que creia naquele que ele enviou. Então aqui, e se você prestar atenção aqui, quando Jesus ele começa a pregar essa palavra aqui, as pessoas ficam tristes. As pessoas elas começam a questionar a Deus, aí ele começa a falar, mas Moisés também desceu o pão do céu, porque ele começa a dizer que ele é o pão da vida. Ele começa a pregar realmente que ele é o pão da vida. E aí, quando ele começa a pregar que é o pão da vida, as pessoas começam a ficar iradas. As pessoas começam a querer, não é isso que eu quero ver sinais, eu quero ver milagre, eu quero saciar o meu eu quero realmente me satisfazer. Que nem muitas dessas pessoas estão lá, que quer o quê? Não, eu quero barganhar, eu quero dar para receber, é o que está acontecendo hoje em dia. Aí quando as pessoas ficam tristes, que ele começa a dizer que tem que comer da carne, né, do pão, que isso aí é metafórico, né? Que tem que comer, né, da carne, beber do sangue dele, as pessoas começam a ficar revoltadas e vai todo mundo embora. E o que eu mais acho interessante é que quando Jesus diz assim, vira para os discípulos e diz assim, e vocês, por que não foram embora também? Aí Pedro se levanta e diz, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Então esse é realmente o que o cristão tem que buscar, as palavras que Cristo deixou, as palavras de vida eterna. E como foi falado também, né, sobre Mateus 6,19, Mateus também 6,33, né, que buscar primeiro o reino dos céus e sua justiça. Então Jesus sempre ensinou a buscar realmente o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Falta 15 minutos, o irmão pode, se quiser, fazer as considerações finais, se quiser
fica à vontade aí, se quiser concluir, pode ficar à vontade, viu, irmão? Isso, meu irmão. O irmão estava falando aí, e eu estava lembrando aqui, né, de uma história. Isso aí já foi em Salvador, não foi aqui não. Eu estava em uma igreja, e aí eles chamaram um rapaz lá para pregar sobre prosperidade financeira. E aí nesse dia, ele disse assim, olha, quem tem uma cédula de R$2? Aí botaram lá, diz, olha, a cédula de R$2 tem coliformes fecais. Como é que você dá isso para Deus? Você não pode fazer, dar um dinheiro de R$2 para Deus, não tem cabimento. Né? Deus vai aceitar isso aqui passa na mão de tantas pessoas. E outra coisa, tem uma tartaruga, por isso que as bênçãos vêm devagar, porque a tartaruga é devagar. E eu olhando ele, né? Misericórdia. E aquilo ali, meu irmão, coração queimando-se por dentro. E minha esposa estava assim do lado, e disse, rapaz, eu vou levantar e vou falar alguma coisa, não vou deixar isso não. E ela, calma e tal. E ele disse assim, olha, você tem que dar de R$100, porque R$100 é um peixe, né? É o peixe, e o peixe ele é veloz dentro da água, e as bênçãos vêm de forma rápida. E o povo, aleluia, glória a Deus, né? E aí, irmão, aquela chama assim no meu coração, eu disse assim, eu vou falar, eu vou levantar mesmo. Quando eu levantei a mão, ele disse assim, pode falar. E aí, meu irmão, a igreja lotada, uma igreja assim grande, né? Considerada bem grande mesmo. E a igreja muito cheia, aí ficou aquele silêncio. Aí disse, não, eu só posso tirar uma dúvida com você? Ele pode. Ele disse, olha, R$2 tem coliformes fecais? Eu disse, tem muito coliformes fecais, porque passa na mão de muita gente. Eu digo, então isso aí é desonrar a Deus, né? Ele com certeza. Eu digo, a oferta da viúva pobre tinha coliformes fecais? Porque era a menor de todas. E passou na mão de muita gente. Ela deu para Deus. E interessante que Jesus se agradou da oferta mais dela do que dos ricos. O que o senhor tem a dizer disso? Aí ele disse assim, não, depois do culto a gente conversa. Não me respondeu até hoje. Esse não era o objetivo, né? Isso, não me respondeu até hoje. Por quê? Está enganando as pessoas, irmãos, na cara dura. Né? Na cara dura. Então, isso aqui, irmãos, nessa noite, foi importante acontecer para que a gente possa expor também e acordar, despertar. Não é mais tempo de viver a palavra é essa, dessa forma, né? Nesse falso evangelho. E assim, para despedir dos irmãos, eu quero assim agradecer a todos, quero agradecer a você que nos ouviu até nesse momento, nesse tema crucial, né? O evangelho e a prosperidade, onde nós buscamos através de um diálogo assim amistoso, crescer espiritualmente. É sim, meus irmãos, importante discernir entre a verdadeira mensagem do Evangelho e a distorção da teologia da prosperidade. Muitas vezes enfatiza tanto a riqueza material como um sinal exclusivo de bênção divina, negligenciando os valores essenciais como o amor, a renúncia, a santidade, a justiça. Então, irmãos, fique ciente disso, que as bênçãos de Deus vai muito além de prosperidade e bens materiais, mas ela reside sim na paz interior, no contentamento e na comunhão com Deus. Que nós possamos cultivar um entendimento genuíno do Evangelho, buscando a verdadeira prosperidade que transcende o materialismo e nos conecta assim verdadeiramente com Deus. Que Deus esteja abençoando todos vocês e mais uma vez obrigado, irmãos, pelo convite. Amém. Muito obrigado. Nós que agradecemos, né? Obrigado por ter vindo, irmão Clay. Uma palavra de sabedoria, uma palavra de despertamento, né? Espero que essa palavra possa alcançar muitas vidas para libertar essas pessoas que estão sendo enganadas, né? Por esses devoradores, né? Que tentam só expurgar, né? E arrancar, né? Das ovelhas, a lã das ovelhas, como você bem falou hoje aqui. Muito obrigado por ter vindo. Quero ressaltar aos irmãos que ouviram e as pessoas que vão ouvir, né, no Facebook, que esse programa estará no YouTube, né? Assuntos do Reino, né? Isso. Lá no YouTube, Assuntos do Reino, vocês passam lá, né? Vai lá, ajude a gente lá a divulgar, propagar aquele programa, porque não só essa, como muitas outras também, que pode edificar muitas vidas, estão lá, né? Você pode dar uma passadinha lá para estar ouvindo essa e muitas outras que estão lá, né? Você que vai de Jesus, o Espírito Santo que vai direcionar você, né?
na sua jornada, na sua caminhada, e o que você realmente precisar ouvir está lá. Muitas palavras que possa edificar e que a gente possa pôr em prática tudo que nós ouvimos hoje e nos outros programas também. Então nos ajude, curta, se inscreva, ajuda a gente a propagar o evangelho, né? O verdadeiro evangelho para as pessoas, né? Eu quero agradecer também ao irmão Jackson, né? Por tudo, né? Por estar aqui, né? Fazendo esse programa acontecer, né? E eu quero agradecer ele também porque é um rapaz esforçado e que realmente tenta fazer a diferença para a honra e glória do Senhor, sempre. Para a honra e glória do Senhor, sempre. Né? Eu queria pedir o irmão Iranclay para orar, né? Fazer a oração final, né? Para a gente estar encerrando esse programa mais uma vez, né? Agradeço a Deus por tudo, né? E que Ele possa cada vez mais estar sendo glorificado. Vocês que ouviram também, possa pôr em prática tudo que vocês ouviram hoje aqui. E também que ajude a gente a divulgar esse programa lá no assunto, né? Vai lá, compartilha, palavra, né? Manda nos grupos, manda se inscreva no grupo da família, lá pedindo para poder realmente esse programa ser reconhecido, né? E a palavra de Deus possa chegar, né, na vida de cada um, né, que precisa ouvir realmente a palavra verdadeira de Deus. Pode orar, irmão. Grande Deus, nós louvamos e exaltamos o Teu nome por este dia, por essa noite, por esse momento, meu Deus, de comunhão aqui, onde podemos compartilhar da Tua santa palavra. Ó Deus, desperta-nos, ó Deus, para um verdadeiro evangelho, para caminhar contigo, meu Deus, na sã doutrina dos apóstolos, ó Pai. Ó Deus, desperta o Teu povo, desperta a Tua igreja, Senhor. Traz à luz, meu Deus, aqueles que têm usado da Tua palavra para comercializar a fé. E tira as escamas daqueles, meu Deus, que têm sido enganados durante tanto tempo e sofrido, meu Deus, nas mãos de homens impiedosos, de homens, meu Deus, que não amam e não respeitam a Tua palavra. Deus, vá de encontro a essa pessoa neste momento e desperta, meu Deus, que ela ame a Tua palavra, que ela medite na Tua palavra dia e noite, e assim, meu Deus, possa ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Ó Deus, que possamos, nesse momento, essa pessoa que nos ouve, caia das suas costas, meu Deus, todo o fardo pesado que esses homens colocaram, e ela possa caminhar livremente, meu Deus, por meio do Evangelho da Graça, do Evangelho livre, Senhor. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos, abençoa, meu Deus, nossos irmãos, abençoa o irmão Jackson, meu Deus, nosso irmão Cristiano, abençoa esse programa, abençoa todos esses que escutam, meu Pai, que cresçam na graça e no conhecimento, e que possamos, meu Deus, por meio desse canal, muitas pessoas ainda serem ainda mais alcançadas para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos estar finalizando aqui, né, mais um programa, né, para a honra e glória do Senhor. E como foi dito, vá lá amanhã no YouTube, assistam, mostrem, indicam, compartilhem, se inscrevam, curta, né? Porque a intenção da gente é fazer as lives pelo YouTube, né? Futuramente, né? A gente precisa alcançar um limite, né? E a gente estamos correndo atrás para que a gente possa realmente transmitir através do YouTube, né? Ficam em paz, eu vou deixar aqui passando alguns louvores, né? Quero agradecer mais uma vez. Passando na rádio. Quero agradecer mais uma vez ao irmão Iranclay, né? Por ter vindo e espero que outras oportunidades, né? Ele possa estar aqui, né? Propagando esse evangelho que é muito importante, né? Nossa missão aqui na Terra é essa. Espalhar a palavra de Deus. Agora é a palavra de Deus, né? A palavra dos lobos devoradores, não. É isso aí, meus amados. Fico com Deus e até sexta-feira, se o nosso bom Deus assim permitir. Tchau, tchau.